Boa noite a todos, bem-vindos ao webinar Tomografia Computadorizada na Odontologia. Sou Sidney, do portal Classificados Radiologia, e continuamos o nosso ideal da valorização do diagnóstico. Para esse webinar, nosso convidado é o professor Felipe Costa, graduado em odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é especialista em endodontia, especialista em radiologia odontológica, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, USP, responsável técnico e sócio nas clínicas ODT Digital e DRX Radiologia, ambas do Rio de Janeiro, e diretor científico do Centro de Estudo Vox 3D. Professor Felipe Costa. Ok, Silvio, então vamos começar o webinar. O objetivo é que seja uma explicação rápida, uma aula rápida, né, em que aborde o tema da indicação mesmo, da tomografia computadorizada. E como o tempo é curto, eu vou falar somente de duas especialidades, que é endodontia e implantodontia. Tá bom? Então vamos lá. A apresentação foi feita pelo Sidney, te agradeço, e vamos lá. Bem, a tomografia computadorizada é um exame complementar ao diagnóstico clínico, não podemos esquecer disso, tá? Nós não, de jeito nenhum, podemos abrir mão da anamnese, do exame clínico do paciente, dos exames bidimensionais também, da radiologia, e lembrar que a radiologia ela está envolvida tanto na parte do diagnóstico, planejamento, tratamento e também do acompanhamento de todos os casos da odontologia. Em algum momento, nós vamos solicitar, dentistas, eu digo, vamos solicitar um exame radiográfico. Que seja uma panorâmica, seja um periapical completo. Eu não estou aqui para falar mal do exame periapical completo, muito pelo contrário, nem da panorâmica, são exames maravilhosos, uma resolução muito boa, e que tem suas indicações também, mas são exames bidimensionais que sofrem com a ampliação desconhecida, tá? E também com distorção, além de sobreposição de estruturas também. Tá? Então, pensando nisso, já na década de 60, começaram os estudos acerca da tomografia computadorizada, tá? Por esse senhor, Hounsfield. Isso década de 60, década de 70, final de 70, começo de 80, começando a ser usado clinicamente a tomografia computadorizada, que é um exame que ele apresenta, as ampliações são conhecidas, tá? E não tem distorções. Tá? Além de, obviamente, ser um exame tridimensional, sem sobreposições de estruturas. Outro grande momento da tomografia na odontologia foi no final dos anos 90, quando o Dr. Yoshinori Arai, ele o dentista, tá? Ele desenvolveu um tomógrafo, né, a partir de um aparelho panorâmico, que é o tomógrafo Cone Beam. A tecnologia já era usada anteriormente do Cone Beam, e ele só desenvolveu para a parte odontológica, para avaliação do complexo maxilofacial, e que no começo dos anos 2000, 2001, começou a ser vendido já esses aparelhos. Então posso dizer que essa revolução da tomografia, que hoje em dia se fala tanto da tomografia Cone Beam, tomografia por feixe cônico, isso começou na década dos anos 2000. Então é bem recente, é comum o colega ele não ter visto isso na graduação, não ter visto na especialização, né, essa tecnologia, e hoje em dia ela é bastante utilizada. Tá? É um exame muito simples, onde ocorre a emissão de raio-x ao redor do paciente. Geralmente o exame é feito somente um giro de 360 graus ao redor do paciente, onde eu tenho imagens tridimensionais, tá? Com uma baixa dose de radiação. Outro fato interessante também nessa evolução da tomografia Cone Beam foi o desenvolvimento de aparelhos com mais resolução, tá? Mais resolução espacial.
Do lado direito eu tenho imagens de um aparelho da primeira geração, posso dizer assim, né? E do lado esquerdo, já de uma segunda geração, do aparelho que tem maior resolução espacial. No caso, esse aqui é um Prexion, um aparelho que hoje em dia é vendido no Brasil, temos acesso a essas imagens também. Esse aqui é o mesmo paciente, tá? Nas duas imagens. Esses aparelhos, tomógrafos Cone Beam, ele tem uma dose de radiação baixa em relação aos outros exames, tá? Tais como o tomógrafo helicoidal. Nessa tabela nós podemos ver, né, que especificamente os tomógrafos de pequeno volume, ou seja, os tomógrafos que têm um campo de visão menor, eles têm uma dose, geralmente tem uma dose de radiação menor, tá? E esse comparativo nessa tabela, nós podemos comparar até mesmo com uma viagem, imagine, uma viagem Paris-Tóquio, onde o paciente ele é submetido a radiação cósmica, da ordem de 150 milisieverts, que corresponde isso a 4,2% da radiação anual que um paciente pode receber. Tá? Isso em comparação ao tomógrafo Cone Beam, por exemplo, o acuitômetro, que é um tomógrafo de pequeno volume, o tomógrafo acuitômetro, a dose seria relativa a 0,2%. Ou seja, estamos falando de uma dose baixa, 5,4 no iCat, uma tomada de um grande volume, uma cabeça completa. Tá? Então, em geral, o tomógrafo Cone Beam é um tomógrafo de baixa dose de radiação. Seguramente, o dentista pode indicar para o seu paciente que não está fazendo mal, está fazendo o bem para o paciente. Por falar nas indicações, eu vou falar, como eu disse anteriormente, falar sobre as indicações em endodontia e as indicações em implantodontia. Tá? São várias indicações em endodontia, né? Para vocês terem uma ideia, eu falo 16 horas sobre esse tema, eu tenho um curso de 16 horas, que eu falo somente de tomografia computadorizada para endodontia. Tá? Então, devido à limitação do tempo, eu vou falar somente algumas indicações aqui, tais como detecção de lesões periapicais. É muito importante lembrar que, devido à sobreposição de estruturas, né, o exame bidimensional, no caso, radiografia panorâmica, radiografia periapical, eles têm menor acurácia na detecção de rarefações periapicais. Então, nós estamos falando uma diferença da ordem de 30% mais ou menos entre uma radiografia periapical, que aparece aqui, na tabela do meio, né, e a tomografia por feixe cônico, ou seja, 35% de detecções de rarefações periapicais e 63% na tomografia por feixe cônico. Tá? Esses dados vão se repetindo, a diferença chega a 30 e poucos por cento. Né? Eu estou falando que o paciente ele pode estar manifestando a sintomatologia e eu, por estar realizando um exame bidimensional, talvez eu não esteja detectando essa patologia. Esse é um caso de exemplo, onde o paciente foi submetido à radiografia periapical, a gente suspeitava da existência de um quarto conduto, nesse dente 26. Essa é a tomografia, imagens sagitais do mesmo paciente, onde eu posso observar as lesões periapicais, rarefações ósseas, abaulamento da cortical inferior do seio maxilar, espessamento mucoso, mucosite, dentro do seio maxilar esquerdo. Essa é a diferença entre o 2D e o 3D. Além disso, eu consigo observar a existência de um quarto conduto, aqui sinalizado como MV2, a imagem da esquerda, que pode ser chamado MV2 ou mesopalatino, e na seta da direita eu vejo o espessamento mucoso. Tá? Essa sinusopatia odontogênica, ela pode estar relacionada à existência dessa lesão periapical. E as subsinusopatias que eu falo um pouco, logicamente, rapidamente, vamos falar isso, são as infecções originadas dos dentes da maxila, que elas se espalham, podem se espalhar por vários caminhos, inclusive chegar ao seio maxilar, devido a essa intimidade, essa relação íntima entre os ápices radiculares, que nós conseguimos ver nessas setas verdes,
ápices radiculares e a cortical inferior do seio maxilar. Desde 1943 já se fala sobre isso, já há muito tempo. Tá? Foi provado nessa época que mesmo que a cortical ela não seja rompida, tá? Ou seja, com ou sem perfuração, né, essa lesão, essa inflamação periapical, ela pode afetar a mucosa sinusal. Por quê? Porque essas bactérias elas podem se espalhar através do osso medular, vasos sanguíneos e linfáticos. Existem vários trabalhos falando sobre isso, é polêmico falar estatística sobre isso. Tá? Já encontro trabalhos falando em 30%, 50%, 40%, né, de lesões periapicais que causariam uma sinusopatia. Então, dependendo da pesquisa, nós podemos falar de 1/3 das lesões periapicais e molares podem causar sinusopatias. Molares e pré-molares são em maior número causadores dessas sinusopatias. Tá? Isso os médicos já sabem, né? Isso aí é um artigo de uma revista de otorrino, né, em que já sabem da dificuldade que é detectar as lesões periapicais, diagnosticar através, né, do laudo radiográfico, ou seja, baseado em imagens 2D. Tá? Só existe um exame para detectar essa relação entre a lesão periapical e a sinusopatia, que é a tomografia computadorizada. Esse é um caso que eu, especificamente, tratei, na endodontia, num caso onde existia uma perfuração no dente 17, além disso, uma lesão periapical associada à raiz mesovestibular, promovendo o rompimento da cortical inferior do seio maxilar direito, e esse espessamento mucoso, já de terço médio, onde eu consegui, auxiliado pelos exames clínicos, fazer o selamento dessa perfuração, né, tratar os canais mesmo, né, essa é a radiografia final no canto inferior direito. Tá? Também tinha uma perfuração, tinha um canal vestibular não localizado, essa lesão periapical. Então, com tratamento normal mesmo, com instrumentos e gutapercha, né, 30 dias depois nós já vimos uma evolução boa do quadro, da sinusopatia, diminuiu bastante o espessamento mucoso. Foram 30 dias sem uso de nenhum medicamento, aqui nesse caso. E outro ponto importante, quando eu falo normalmente em tomografia para endodontistas, um ponto importante é a fratura radicular. Normalmente me perguntam, Felipe, você vai falar sobre fratura radicular? Eu sempre vou falar, com certeza. Né? Sempre deixo para o final, porque existem várias indicações antes da fratura radicular. Mas é muito importante, e o maior número de indicações de endodontia é realmente fratura radicular. As fraturas são um pouco difíceis de serem diagnosticadas através da tomografia por feixe cônico, nos casos onde existem núcleos metálicos. Mas eu continuo indicando, mesmo nos casos que existem núcleos metálicos, por quê? Ele vai causar interferência sim, mas eu posso observar também, além da fratura, eu posso ver os efeitos sobre as estruturas adjacentes. Nesse caso, a imagem à esquerda, eu consigo ver o espessamento do espaço correspondente ao ligamento periodontal na raiz distal, na região mesial, causado pela essa perfuração na raiz distal. Tá? Não consigo ver essa imagem na radiografia periapical. No momento que eu fiz a radiografia periapical, realmente eu não via a perfuração, só desconfiei, né, pela orientação desse núcleo. Estava inserido, não estava no longo eixo da raiz. Por isso que eu indiquei o caso da tomografia, indiquei a tomografia computadorizada nesse caso. Tá? Então existia essa perfuração, tá? E aqui é uma comparação entre o exame 2D e o 3D. Por que eu não consigo observar essa perfuração adequadamente com o exame bidimensional? Porque existe a sobreposição de estruturas. Esse quadro esquemático aqui, né, que eu fiz, né, dá para
simular, em azul seria o local onde estaria o filme periapical. As setas em amarelo são a emissão de raio-x. Tá? Então eu tenho, o raio-x vai passar pela cortical vestibular, pela medular óssea, inclusive pela perfuração, depois pela cortical lingual, até chegar no filme. O somatório dessas imagens, ou seja, a sobreposição dessas imagens, é o exame, é a imagem que eu tenho periapical, que está ao lado esquerdo. Tá? Então isso pode ser influenciado por angulação horizontal, angulação vertical também. Tá? Então isso tudo pode influenciar na detecção dessas fraturas ao exame bidimensional. E na tomografia, eu estudei um pouco sobre isso durante o doutorado, na verdade, 3 anos sobre só estudando isso, que é a interferência dos artefatos metálicos. Nós tivemos a oportunidade de publicar alguns artigos, e o que descobrimos com o tempo é que quanto maior a resolução do aparelho, menor a interferência dos artefatos metálicos na detecção de fraturas radiculares. Tá? Então, um aparelho de pequeno volume, de alta resolução, eu tenho mais chance, né, tenho uma probabilidade de detectar a fratura, mesmo nos casos onde tenham artefatos metálicos. Obviamente, fatores como experiência do observador são muito importantes no caso, mas já começando fazendo o exame, sendo bem indicado por um tomógrafo de alta resolução, né, já é uma boa chance de detectar essas fraturas mesmo com artefatos metálicos. Continuando o webinar, vamos falar um pouco sobre implantodontia, que é uma área em que abraçou de primeira já a tomografia computadorizada. Eu falo normalmente que eu acho que se não fosse a implantodontia, a tomografia computadorizada não estaria tão popular hoje em dia, tão falada. Então foi a implantodontia que deu o pontapé inicial nisso. Daí outras áreas foram agregando. Tá? Então eu acho muito importante, e a nossa filosofia é seguir algumas orientações, como essa da Academia Americana de Radiologia Oral e Maxilofacial, que diz desde 2000, né, que o paciente a receber implante, deve receber implante, anteriormente ele deve fazer um exame sessional, no caso tomografia, isso desde 2000. Tá? E a Academia de Osseointegração, também americana, já diz também desde 2010, tá? Que a tomografia ela é um padrão básico de cuidado no diagnóstico e planejamento de implantes, de implantes ósseo-integrados. Então, o dentista deve solicitar a tomografia computadorizada antes de todos os seus procedimentos em implantodontia, sem exceção. Tá? Logicamente, seguindo o princípio da justificação, né? E uma observação também interessante é que a Academia de Osseointegração, ela diz que para evitarmos usar tomógrafos com um campo de visão maior que 8 por 8 centímetros, tá? 80 por 80 milímetros. Tá? Tentar evitar usar como rotina. Ou seja, vamos preferir usar tomógrafos também de pequeno volume para essas reabilitações em implantodontia. As indicações também em implantodontia são várias indicações, né? Também eu tenho um curso de um dia inteiro para falar sobre isso. Tá? São 8 horas falando somente sobre as indicações em implantodontia. Tá? Muito tempo. E eu preferi colocar um tópico interessante, que é a diferença anatômica, que eu não observo no exame bidimensional. Tá? Esse paciente era candidato a receber reabilitação com implantes na região do 46, 47, me desculpem. Tá? Mas o que eu noto é que nessa região existe uma ramificação retromolar, que é interessante clinicamente, porque nós estamos falando dessa ramificação, existem pesquisas como essa, feita com uma amostra de 122 pacientes,
que mostra que essa ramificação em região retromolar pode chegar a 25% em pacientes, tá? Nos dois lados, 13%. Tá? Ramificação em canal mandibular pode chegar a 7,4%. Tá? Em ramificação em região anterior, também é alta incidência, 44%. E o exame mais indicado para observar essas ocorrências de ramificações de canais bífidos é a tomografia computadorizada. Tá? Casos como esses não são exceção na clínica. Tá? Nós conseguimos observar bastante casos, assim, tais como nesse vídeo, onde existe aqui uma ramificação do canal mandibular, em região de molar, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E aqui uma outra visão sagital do mesmo paciente, onde observa a ramificação e o forame mentual também. Agora o mouse mostrando a ramificação anterior e o forame mentual. E a tomografia tem evoluído tanto na área de implantodontia, né, que nos capacita até a fazer hoje em dia cirurgias guiadas, cirurgias virtualmente orientadas. Eu tive agora, um pouco tempo atrás também, tanto em Brasília como em Belo Horizonte, são dois centros onde existem vários casos disso. Existe a Ocompass e a Bioparts, tá? Onde tudo é feito virtualmente. Eu escaneio o paciente, faço uma tomografia do paciente, posso fazer uma tomografia ou escaneamento do modelo do paciente, ou seja, scanner ou tomógrafo, e sobrepor aquele modelo ao paciente. Então, nesse momento aqui, para olhar aqui na direita, na reconstrução 3D, eu consigo observar a prótese no paciente. Isso é feito uma sobreposição. São dois exames que são sobrepostos a um só. Isso aqui é o planejamento. Não é difícil realizar esse planejamento. Um treino básico de tomografia, de software. Nós conseguimos fazer esse planejamento muito bem. Um radiologista, um dentista conseguem fazer. Tudo isso para gerar uma guia cirúrgica prototipada, onde a cirurgia é realizada com poucos cortes, não é sem cortes, como dizem, né? Na verdade, o corte é somente um punch, e são feitos, essa guia fixada na arcada, e são feitos alguns poucos cortes no paciente, com um pós-operatório agradável, né, muito mais agradável do que na cirurgia onde há ápice e retalho. Obviamente, a curva de aprendizado para realizar esse tipo de cirurgia é alta, tá? Ou seja, tem que se fazer algum treinamento nisso, mas o planejamento em si no software é bem tranquilo mesmo. Tá? Eu poderia ficar falando aqui, como eu falei, né, Silvio, acho que um dia inteiro sobre isso, ou até 2 dias sobre isso, né? Mas, como não é possível, eu anuncio aqui nossa próxima turma do curso de tomografia computadorizada para endodontistas. Essa turma será no dia 12 e 13 de março, aqui no Rio de Janeiro. Tá? O nosso website é www.vox3d.com.br, o e-mail endo3dgmail.com. É um curso de 16 horas, como eu disse anteriormente, onde eu falo sobre toda aquela parte de aquisição do exame, o que é a tomografia, né, para que o dentista conheça o exame, saiba indicar para os seus pacientes, e além disso ele aprende um pouco de interpretação também. Eu tenho uma tarde inteira onde o dentista, eu falo que eles brincam com a tomografia, então pegam uma intimidade com esse exame, né, e acabam entendendo a importância disso para os seus pacientes, que no final são eles os maiores beneficiados disso. Esse curso eu já viajei uma boa parte do Brasil, foram 9 turmas até o momento. Essa vai ser a nossa 10ª turma do curso de tomografia para endodontistas.
Tá? Além desse curso, eu tenho curso de tomografia para radiologistas também, são 5 módulos mensais. A próxima turma é no segundo semestre desse ano, 2015. Tá? Todas as informações estão no nosso site, vox3d.com.br. Sidney, eu te agradeço a oportunidade e vamos para frente, né? Vamos às Vamos. perguntas. Vamos às perguntas. Ok, professor Felipe. Vamos lá. Professor, recebemos algumas perguntas durante o anúncio. Eu queria começar por elas, até mesmo para o pessoal ir atualizando, para a página ir atualizando aqui. A primeira que chegou até nós, professor, é a seguinte pergunta: como é o exame de tomografia computadorizada Cone-Beam? Ah, tá. O exame, como eu falei, o paciente ele é posicionado no aparelho. Nós temos, posicionado, nós temos radiação X. Tá? A ampola, ela vai girar, fazer um giro, toda a ampola, e o detector fica de outro lado. Esse conjunto vai fazer um giro de 360 graus ao redor do paciente. Isso dura no máximo em 40 segundos. Tá? O que eu falo com os pacientes normalmente demora mais tempo para posicionar o paciente nesse exame, na cadeira, no caso, ou em pé, do que o exame propriamente dito. Então o paciente tem que ficar completamente parado durante esse tempo, que é no máximo 40 segundos, vai variar de protocolo e varia também entre aparelhos também. Ok. Professor Felipe, a doutora Elza Santos, ela pergunta aqui: quais as barreiras que você mais percebe na área? Elza Santos. Elza Santos, Elza radiologista. Um abraço para a Elza. Ela, como radiologista, participou do curso de tomografia para endodontista. Olha que bacana. A Elza, bom, né? A Elza deve estar perguntando sobre as barreiras. Eu acho um pouco a barreira do dentista, falando como radiologista. Nós sabemos, como radiologista, Elza, que o exame é muito importante. O exame, em determinados momentos, como eu falei, implantodontia, ele é indispensável. Tá? Mas a barreira é de trocar, a mudança de paradigma. O dentista, ele trabalha já de uma maneira e ele tem que mudar um pouco, tem que se atualizar um pouco. Então, tem que mudar a sua maneira de trabalhar, isso é uma barreira. E quando envolvemos isso em informática, também complica um pouco, né? Porque envolve o conhecimento um pouco de informática, envolve o conhecimento científico. Essa eu acho que é a barreira. E eu vou dizer para vocês, eu não acho que o paciente seja a maior barreira, não é, porque quando o paciente chega na clínica de radiologia, ele arruma uma maneira de pagar esse exame, tá? O exame é muito barato. Eu digo arrumar é o que? Paga no cartão de crédito, pega um cartão emprestado. Quando ele dá valor a esse exame, ele paga. Não tem problema não. Não é a maior barreira. A maior, para mim, é o indicador. Espero que tenha respondido. Isso, é para endodontia mesmo. A nossa amiga, professor Felipe, a doutora Nelma Freitas, também está aqui prestigiando, mandou uma pergunta para você falar um pouquinho das indicações para periodontia da TC, né, da tomografia computadorizada. Exato. Nelma, um abraço, Nelma. Nelma, a periodontia nós temos utilizado para avaliação de comprometimento de furca, avaliação de reabsorção alveolar, tridimensional. Temos usado também como a tomografia para plástica periodontal também. Para isso tem que ter o ideal é que seja o paciente deve fazer isso no exame, um tomógrafo de maior resolução, e também precisamos de fazer um afastamento labial, como o Maurício Brasília Barriviera, ele já começou esse estudo, e agora nós estamos desenvolvendo mais ainda aí. Então, na plástica periodontal também é muito importante. O professor Felipe, está chegando aqui pela página agora, eu estou mesclando as ferramentas, professor. Gustavo Valenzuela pergunta aqui: como identificar os aparelhos de alta e baixa resolução? Bacana, Gustavo. Só colega, né? Só colega. Um abraço para o Gustavo, conheço todos. Os três eu já conheço.
Quando eu falo de resolução, estou falando da qualidade de imagem. Falando de resolução espacial é a habilidade de determinar pequenas estruturas da imagem. Tá? Não existe um termo, a resolução espacial, não existe um número para isso. Tá? Eu estou falando em aparelhos hoje em dia de alta resolução, eu estou falando do Morita, né, e estou falando do Prexon, hoje em dia. Né, que são aparelhos com alta resolução espacial. É um conjunto do ponto focal, conjunto detector, o filtro de atenuação também que ele trabalha, voxel, distância entre o objeto e o detector, distância entre o objeto e a fonte, é um conjunto de fatores. Tá? E esses dois que eu citei, hoje em dia, são os melhores tomógrafos nesse aspecto, tá? De resolução espacial, alta resolução. Ok, professor. Professor Felipe, eu vou voltar aqui para uma que foi enviada também, para o Mesclano, falando qual a dose de radiação no exame de tomografia computadorizada Cone-Beam? Então, como eu falei mais ou menos durante a apresentação, a dose vai variar entre aparelhos, porque existem diferentes regimes de trabalho, até mesmo de indicação. Por exemplo, se o paciente chegar à clínica com indicação para implantodontia, eu posso usar um parâmetro diferente, um protocolo diferente. Tá? Eu não preciso de tanta resolução para implantodontia, né? Porque as estruturas que eu quero avaliar são mais fáceis de se observar, como a cortical inferior do seio, a cortical superior do canal mandibular e tal. Por exemplo, se eu fizer um exame para endodontia, eu preciso sim, né, de uma maior dose de radiação, sim, porque vai aumentar a resolução espacial. Tá? Daí eu consigo observar estruturas pequenas, como um quarto conduto, como uma fratura radicular. Então, essa dose de radiação vai mudar entre aparelhos e dentro do próprio aparelho. Mas como eu salientei anteriormente, todos os tomógrafos Cone-Beam utilizados atualmente têm uma dose de radiação segura. Tá? Pode ser indicado, sem nenhum problema, para o paciente. Ok, professor Felipe. Estou atualizando a página aqui. Uhum. Enquanto está terminando de atualizar aqui. Só um minuto. Tranquilo. Qual a diferença, professor, entre a tomografia Cone-Beam e a tomografia médica? Tomografia médica, tomografia helicoidal, não é, ou espiral. Não uso o termo tomografia médica. Sim. Então, a tomografia helicoidal, a diferença é na aquisição. A aquisição é diferente, a maneira de se fazer o exame é diferente, né? Então, a maneira com que o tomógrafo, o regime de trabalho dele é diferente. Estamos falando em miliamperagem e quilovoltagem. Tá? Com isso, dose de radiação aumenta, invariavelmente vai ser maior do que o Cone-Beam. Tá? A diferença também é na resolução espacial. Os tomógrafos helicoidais têm uma resolução espacial menor em comparação ao Cone-Beam. Então, se eu estou avaliando dente, estrutura dentária, em sua maioria, o Cone-Beam eu posso observar melhor. Tá? Então, tem diferença na resolução, tem diferença também na aquisição, tem diferença, consequentemente, na dose de radiação, mas no final, ambos geram imagens tridimensionais, tá? Que são avaliadas da mesma maneira. Tá bom? Ok, muito obrigado, professor. Vamos para mais um aqui da página que atualizou. O Milton José Silva Santos. Os erros encontrados nos tratamentos do diagnóstico na TC são bem aceitas para o retratamento? Eu não entendi a pergunta, Sidney. Por favor. Ele está perguntando sobre os erros, professor, encontrados nos tratamentos do diagnóstico da TC, da tomografia computadorizada. São bem aceitas para retratamento? Se tem como ser retratado, vamos dizer assim? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. A tomografia, eu consigo observar
alguns erros, vamos dizer assim. No tratamento inicial, sim, melhor até do que o exame bidimensional. Daí eu falar que todos os casos de retratamento endodôntico eu aconselho que seja precedido por uma tomografia computadorizada. Tá? Sim, nós conseguimos ter uma visão tridimensional, nós conseguimos observar bem melhor, né, os problemas, e a resolução se torna mais fácil, tendo em vista que nós estamos fazendo um planejamento tridimensional. Eu acho que é por aí, ou não? A pergunta. Isso. Ele mandou aqui, se quiser eu posso perguntar novamente, né? Professor, cabe mais uma? Como que... Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Pode fazer? Então tá, vou voltar para uma recebida antes, né? A pessoa que mandou, eu não anotei o nome, me desculpe, mas pergunta o seguinte: eu sempre fiz implantes sem utilizar a TC. Por que eu deveria começar a utilizá-la? Entendi. Como eu falei, como a pergunta da Elza, por exemplo, eu sempre utilizei, sempre trabalhei assim, e por que vamos mudar? O que eu brinco, às vezes, eu falo que o mundo é tridimensional. Então, por que eu vou usar um exame bidimensional para tratar uma estrutura tridimensional? Tá? Então, voltando para o webinar ali, eu falei que desde 2010 a Academia de Osteointegração trata isso como um cuidado básico, ou seja, deve ser realizada a tomografia antes de implantodontia. Então, assim, eu tenho uma visão tridimensional de todo o cenário, né, de todo aquele sítio onde vai ser realizada a cirurgia. Daí, eu posso planejar melhor e fazer o melhor atendimento para esse paciente. Planejamento e atendimento. Tá? Então, se o colega não usa o exame tridimensional, ele pode começar a utilizar, sem nenhum problema. Deve ter, na cidade dele, deve ter uma clínica de radiologia com tomografia. Temos muitos no Brasil, não é verdade? Isso. Professor, a página deu uma parada aqui, estou tentando atualizar aqui. Enquanto isso, aproveitando a brecha aqui, gostaria, em nome do Portal Classificado, do Grupo CBB, de agradecer muito ao professor Felipe, né, e parabenizar ele por essa entrega, que nunca, sempre que faz o convite, o professor Felipe sempre se dispõe a vir e a somar. E gostaria, professor, também, de que você falasse um pouquinho dos cursos, que você chegou até não citou somente o último, da Vox 3D, conversando, eu não sou dentista, né, lógico, mas conversando com alguns colegas que eles falam muito bem do curso, que é um dos melhores do Brasil, e né, gostaria de deixar o espaço para você falar um pouquinho da Vox, e depois a gente vai deixar o endereço aqui para todo mundo conectar e saber um pouquinho, mas fica o espaço para você falar um pouquinho sobre as aulas. Obrigado. Depois que eu terminei o doutorado, foi em 2013, eu tive uma necessidade muito grande de passar o que eu aprendi durante meus 4 anos de doutorado, mais um tempo de especialização, enfim, na vida estudando. Eu tive muita necessidade de passar isso para os colegas. Eu acho que é uma obrigação minha para a sociedade, né, para a odontologia, que me dá tudo que eu tenho na minha vida, né, e a radiologia também. Então, eu montei um centro de estudos, no Rio de Janeiro, tá, onde eu tenho alguns cursos, no momento são 3 no momento. Eu tenho um curso que é tomografia computadorizada para endodontistas, é um curso de 16 horas, são 2 dias. Normalmente, quando eu faço no Rio, eu faço às quintas e sextas-feiras, o próximo é dia 12 e 13 de março. Tá? Onde eu, como eu falei, como eu expliquei anteriormente, eu falo sobre indicações, princípios, enfim, para o clínico. Tá? O segundo curso é o tomografia para radiologistas. Tá? São 5 módulos mensais, 2 dias, normalmente sextas e sábados. Eu acabei uma turma agora, no final de janeiro. Tá? Esse primeiro semestre eu não vou ter turma, vou ter no segundo semestre, por conta de alguns compromissos que eu tenho. Tá? É um curso para radiologistas, onde o radiologista conhece o exame,
aprende a indicar e aprende a interpretar também. Tá? Então ele sai sabendo laudar, interpretando tridimensionalmente também. Tá? E o terceiro curso que eu tenho é o curso de coaching. Isso é um curso individualizado, né? São 3 dias por mês, durante 3 meses, então são 9 dias, e durante o intervalo de um mês e outro, eu encontro virtualmente pelo Skype o aluno, então ele é individualizado de acordo com a necessidade do aluno. Né? Cada um tem a sua necessidade, eu faço um curso customizado, como está na moda agora de falar. Né? Bom, Tá? É um curso para o aluno, são como se fossem aulas particulares para ele, onde desenvolvemos algum aspecto que ele se acha deficiente dentro da tomografia. Aí, dependendo da pessoa, eu tenho outros professores, como o professor Otávio, que é fundamental nessa nossa carreira de Vox 3D, também ele ajuda. Tenho minha coach Ítala também, que ela ajuda também nesse processo, tá? E para que o aluno ele seja abraçado e saia satisfeito aí com o nosso trabalho. Então, são esses 3 cursos, informações estão no nosso site, que é vox3d.com.br. Tá? Obrigado muito pela essa sua iniciativa, eu que fiquei agradecido a você, tá, Sidney? E quero mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou esse tempo todo aí falando sobre tomografia. Obrigado, Vai. Ok. Professor, a saideira pode ser? Pode lá, vamos lá. Chegou chegou aqui aos 45, né? Não vou deixar passar. Essa é do Renato Rocha Silveira. Na ortodontia, a tomografia Conibim pode me dar uma localização mais precisa de um canino incluso para definir a possibilidade ou não de um tracionamento? Isto? Excelente pergunta, Renato. Imagine, eu tenho uma brincadeira, falando para todo mundo, que eu falo que a técnica de Clark morreu. Então, Clark morreu. Eu digo o seguinte, que para localização de dentes inclusos, tá, onde antigamente, desculpa, até pouco tempo atrás, fazia-se uma radiografia ortorradial, uma mesorradial, uma distorradial, para determinar onde estava esse canino, a partir do advento da tomografia computadorizada, nós podemos falar que para a localização de dentes inclusos, principalmente caninos, nós devemos utilizar a tomografia. Por quê? Eu tenho uma localização tridimensional. Eu sei onde está a coroa dele, eu sei onde está a raiz, né, em todos os seus aspectos. E toda essa relação com as estruturas nobres da região, como fossa nasal, seio maxilar e os dentes vizinhos também. Então, ela é muito mais rica, como ela é tridimensional, a tomografia, em relação ao exame bidimensional, o periapical. Então, nesses casos, Renato, 100% dos casos devem ser indicados para a tomografia computadorizada. Sim. Professor Felipe Costa, deixando aqui para todos que estão aí nos acompanhando, 29 pessoas, professor, acompanhando aqui. E tendo picos. Lembrando a todos que o professor Felipe irá responder, depois pode encaminhar via e-mail as perguntas que o professor Felipe, assim que puder, responderá a cada uma das perguntas, qualquer dúvidas, as dúvidas podem nos encaminhar. Tem mais um aqui, professor Felipe, vou fazer essa última, me perdoe, só para a gente fechar. Tem uma que é meio que só afirmando sobre o Alcides Fabs, ele está fazendo uma afirmação que após a tomo, ele não faz mais a técnica de dissociação. Ele acredita que tem que ser feito a tomo mesmo para mostrar ao colega a diferença de forma gratuita. Eu concordo com você. Eu não sei do gratuito que ele quis dizer, mas eu acho que realmente ele está certo. Como eu falei, a técnica de dissociação, ou técnica de Clark, ela não se aplica mais para mim no caso de dentes inclusos. Deve ser feita uma tomografia computadorizada mesmo, com certeza. Sim. Professor Felipe, ok, vamos
te encaminhar as próximas perguntas que chegarem depois. Muito obrigado pela oportunidade. Lembrando, professor, a todos que estão acompanhando, do sucesso do nosso webinar, do nosso e-book, com a sua participação, da doutora Nelma, passando dos 1.500 downloads espetacular. Em pouco mais de uma semana, e deixar aqui para as pessoas também que não baixaram, se quiserem, podem continuar baixando e compartilhando o conhecimento que vocês deixaram para todos, né? Próximo webinar, vamos fazer mais um ao vivo. Esse foi o primeiro, pegamos o professor Felipe como auxiliar aí para fazer essa... Cobaia, pode falar, cobaia. Cobaia. Não cobaia. Tivemos alguns problemas, professor. Não sei se a gente vai conseguir disponibilizar depois, vamos analisar com calma, mas próximo webinar com o professor Maurício Acorce, estamos agendando com ele sobre tomografia computadorizada focada para ortodontia, e a gente vai... Sim. Pode falar, professor. Você vai? Professor Felipe já está aqui, já é o primeiro que estará conectado. Agradecer a todos os 29, as 30 pessoas que chegou a ter o pico que participaram, né, as perguntas de todos que nos enviaram. Muito obrigado. Até o próximo webinar. Por uma odontologia que valoriza o diagnóstico. Até a próxima. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau.